Amém? Podeis assentar, queridos? Nós vamos ler em João, capítulo 5, os versos de 1 a 9. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado. Pegou o seu leito e começou a andar. E isto aconteceu no sábado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Este evangelho de João foi o último evangelho escrito para que nós reconheçamos que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E ao crer nele, nós tenhamos a vida eterna. Amém? João provou que Jesus Cristo é Deus neste evangelho de 2 maneiras. Ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, pessoal, divino, autoexistente. João provou isto quando o próprio Jesus repete neste evangelho 7 vezes: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Mas João vai provar que Jesus Cristo é Deus neste evangelho de João mesmo, no capítulo de João, quando ele relata para nós 7 milagres que João chama de 7 sinais. E sinal é algo que aponta para uma verdade espiritual. E Jesus transformou água em vinho, cura o filho do oficial, Jesus cura o paralítico de Betesda, Jesus transforma, multiplica pães e peixes, Jesus anda sobre as águas, Jesus cura o cego de nascença, Jesus ressuscita Lázaro. Glória a Deus, o teu Jesus. De fato, ele é Deus. E esse texto que nós acabamos de ler, queridos, deixa isso muito claro para mim. Deixa isso muito claro para nós. Mas quando Jesus chega em Jerusalém, para a festa que estava sendo celebrada, diz a Escritura que ele vai para, em vez de celebrar, ele vai para o tanque de Betesda, junto à porta das ovelhas. Porque ali ainda há as ruínas destes 5 pavilhões, e onde diz a Escritura que havia, nós lemos aqui, uma multidão de enfermos. A situação daquelas pessoas era irremediável, um problema insolúvel, uma causa perdida aos olhos humanos. E o texto nos mostra que Jesus vai para esse local, chamado em hebraico Betesda. E essa palavra Betesda, ela significa casa de misericórdia, uma espécie de um grande hospital popular na época. Mas também um local onde as pessoas estavam empilhadas, amontoadas. Eu acho que você já viu um filme, né? Talvez abandonadas pela família, pelos amigos, largadas, né? E a Escritura diz que Jesus vai para esse local. Oh! No meio de tanta gente amassada, perdida, desesperançada, ferida, quer no corpo, quer na alma. E ali acontece um fenômeno. Nós não temos muita explicação acerca deste fenômeno. O que a gente sabe é que João relata esse fato, declarando que no tanque, de vez em quando, a gente não sabe se é todo dia, um mês, ano, né?
um anjo descia e movia aquela água. E a primeira pessoa que pulava nessa água agitada pelo anjo era curada de qualquer doença que ele tivesse. No versículo 5 está escrito: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O que a gente quer destacar aqui é o conhecimento de Jesus. Cada um de nós traz uma situação no corpo, uma realidade diferente. Cada um traz uma realidade diferente. Dores diferentes. Necessidades diferentes. Lutas diferentes, não é verdade? Louvado seja Deus. Porque olhando assim fisicamente, nós estamos saudáveis. A gente vê assim, está tudo bonitinho. Mas existem tantas dores nas nossas vidas, nas nossas almas, no nosso coração, que os homens talvez não consigam diagnosticar. E nós carregamos essas mazelas dentro de nós, né? E isso nos aflige, nos atormenta, às vezes não conseguimos dormir direito. E o que eu quero dizer para você, querido, nesta noite, é que Jesus está aqui. Ele está presente no meio da igreja. E onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. A presença dele está aqui. Amém? O mesmo Jesus, o mesmo poder, com o mesmo conhecimento daquela época. Ele sabe quem é você. Ele sabe como está a sua vida. Ele conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Ele tudo sabe. E ele está aqui. Ó, o tanque está sendo mexido aí as águas. E essas doenças, elas se arrastam na nossa vida. Dramas que nunca desgrudaram de nós. E nós somos humilhados por esses dramas, por essas situações. E Jesus está aqui e ele nos conhece. Amém? E ele me conhece. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, que ele te conhece. E ele te conhece como conheceu a mulher samaritana. Os pecados daquela pessoa, o passado dela, como conheceu a sede de Zaqueu, do coração de Zaqueu, quando ele subiu numa árvore. Ele conhece a sede nossa, como ele também conheceu Davi, que tentou esconder o seu pecado. O Senhor conhece, ele tudo conhece, e diante dele a gente não consegue esconder nada. Acã tentou, Caim tentou, o próprio Davi tentou, mas o Senhor conhece a nossa vida. Amém? Agora vejam, queridos, no verso 6, agora comigo. Jesus, vendo ele deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E a gente destaca aqui a divina compaixão do Senhor. Ele vendo ali uma multidão de enfermos, e ele destaca um. Ele tinha o poder de chegar e falar assim, cego veja, aleijado levanta. Ele tinha esse poder. Aleluia! Mas ele não fez. Ele não fez. Aquele homem, ele não procura Jesus, ele não pede nada para Jesus. A Bíblia não diz que ele não tinha fé para ser curado, ele não toma nenhuma iniciativa. Mas Jesus é que vai até ele, Jesus bate na porta, Jesus é que faz tudo por ele. E este é o retrato da soberana graça do meu Jesus, do teu Jesus. Amém? Nós estávamos cegos, sujos, perdidos, rebeldes, condenados à própria sorte, mortos nos nossos delitos e pecados. Aí Jesus nos conheceu, ele nos amou, ele nos atraiu e nos resgatou. E eu fico imaginando, queridos, 38 anos, pensa, 38 anos prostrado, talvez com feridas expostas, abertas. Imagina só, 38 anos, um caso perdido, né? Para mim, né? Para nós, né, Luiz? Bendito seja o Senhor, que não é a nossa visão, isso não é. Mas tem alguém que possa, até você que está nos acompanhando, que possa ter problemas, situações que sangram dentro do teu coração e te impede de ver glória, poder renovador. Já se decepcionou, já esperou o milagre acontecer, já viu gente sendo curada, o próprio paralítico via as pessoas caindo no tanque, e ele ali, prisioneiro daquela situação. E Jesus sabe de tudo isso.
E Ele se compadece. Ele se compadece de mim, de você. Ele é compassivo, justo e bom. Amém? Jesus pergunta para esse verso 8. Não, ainda o 6. A mesma pergunta. Jesus faz para ele: queres ser curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que quando a água é agitada, me ponha no tanque. E aí Jesus disse para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Porque a gente entende, né, que essa pergunta parece óbvia demais, né? Óbvia demais, né? Você quer ser curado? A fazer para um homem que está há 38 anos ali, prostrado com aquela situação, aquela enfermidade. É claro que uma pessoa que está sofrendo quer ser liberta do sofrimento. Alguém que está atormentado pela culpa quer se ver livre da culpa pelo perdão. Alguém que está arruinado pelo poder do pecado quer se ver livre dessa escravidão. Ou alguém que está doente à beira da morte quer ter saúde e vida. É óbvio. Mas por que Jesus perguntou isso? Ele sabia, à luz do verso 14, que a situação daquele paralítico estar ali, não era apenas um problema físico. Era consequência de uma prática de pecado que ele vivera na mocidade. E aí quando este homem responde para Jesus: eu não tenho ninguém, ele está dando mais uma dica para Jesus, que além dos pecados do passado, ele enfrentava agora o abandono do presente. Eu não tenho ninguém. E talvez a dor emocional é pior que a dor física. A gente está passando por uma luta e ninguém se importa, ninguém olha para você. Eu sou um zero à esquerda, eu estou desprezado, ninguém se importa se eu vivo ou se eu morro. E era isso que este homem estava vivendo, essas situações. Na cabeça dele, ninguém estava importando com ele. E aí quando Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Qual seria a resposta para ser dada para uma pergunta tão clara como essa? Quero. Ou então, não quero. Só que ele não respondeu nem sim, nem não. E ele busca uma saída. Eu não tenho ninguém. É mais fácil, eu não tenho ninguém. Jesus perguntou para ele isso? Não. Quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Jesus está abrindo um horizonte, uma porta para uma nova saída. Uma coisa que ele nunca tinha imaginado, nunca tinha recebido na vida. Que havia salvação para ele, havia perdão para ele, havia restauração para ele. Que era impossível para os homens, mas era possível para aquele homem que estava perguntando para ele: queres ser curado? Jesus não dá um alívio temporário. Ele tem perdão, ele tem cura, ele tem restauração, ele tem uma obra completa para fazer na minha e na sua vida. Traumas de infância, dores que não foram curadas no passado, algum abuso que a gente possa ter sofrido, e a gente vai carregando isso dentro de nós, uma ferida aberta, né? E Jesus hoje está perguntando para você, e você que está nos acompanhando, quer ser curado? Em nome de Jesus, quer ser curado? Quer ser curado? E essa é uma pergunta linda, maravilhosa, né? Você ouvir dos lábios de Jesus: você quer ser curado? O meu doce Jesus perguntando para você: quer ser curado? A mulher hemorrágica estava há 12 anos vivendo a situação. Jesus, certa feita, viu um cego de nascença, e ele, não importa se você sofre desde que nasceu, algum drama agora, não importa quanto tempo, Jesus está perguntando para você: quer ser curado? Para Marta, Jesus tinha sido inconsequente quando ele falou que era para tirar a pedra. Aí ela foi corrigir Jesus: vai cheirar mal, não faz isso, Jesus. Isso vai ser uma tragédia. Abrir esse túmulo agora. Aí Jesus fala para ela: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? Deus é poder, é cura, como nós declaramos aqui. Você quer ser curado? Diante dessa pergunta, queridos, vejam comigo aqui o verso
A ordem que Deus dá, dentro dessa pergunta que ele declara para verso 8. Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua cama e anda, e vai. Se a pergunta que ele fez, Jesus fez para o homem, era óbvia demais, a ordem que ele dá parece absurda, né? O cara está ali prostrado, né? 38 anos. O que ele queria, o que ele mais queria era o quê? Levantar e ir, né? Sair correndo. E ele está ali esquecido, sem oportunidade, sem chances. E tudo que ele queria era levantar. E Jesus manda ele levantar. Mas o que é maravilhoso nisso, queridos, nessa situação, que o mesmo que dá ordem, ele dá o poder para que seja cumprido, né? Ele dá a ordem, mas ele dá o poder. O teu nome é poder. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, tinha um homem ali com a mão direita ressequida. Vocês conhecem a história, né? E é curioso que Jesus, pedagogicamente, ele nos ensina algumas verdades aqui. Porque Jesus, ele podia curar aquele homem sem falar uma palavra para ele. Verdade? Jesus poderia ter curado aquele homem sem ter tirado ele do anonimato, né? Mas Jesus diz para ele, fica em pé. Vocês não, fica em pé o homem. Mão encolhida. Recalque. Complexo de inferioridade. Autoestima achatada. Aí Jesus fala para ele, vem para o meio. E aí ele é visto por todo mundo, todos que estavam ali estão vendo aquele homem. Aí ele fala, estenda a tua mão. E aí a mão ressequida foi se abrindo, foi se desenrolando. O homem esticou a mão completamente curada. Quem dá a ordem, dá o poder para que seja cumprida a restauração. Amém? Jesus chegou na boca do túmulo de Lázaro, 4 dias, sepultado, cheirando mal. E ele fala para vem para fora, Lázaro. E a morte teve que largar a mão dele. E ele veio ressuscitado, porque a ordem de Jesus é poderosa. Os anjos obedecem, os demônios obedecem, os homens obedecem, os astros obedecem. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, queridos, um resultado maravilhoso. A gente viu uma ordem, né? Uma pergunta, uma ordem e agora um resultado. Tomando o leito, imediatamente ele começou a andar. O que é maravilhoso nas curas de Jesus é que elas eram e são imediatas, né? É certo um caso que Jesus curou por etapas, de forma pedagógica, mas na maioria das vezes a gente vê nas Escrituras as curas eram imediatas. O texto que a gente leu diz imediatamente. Ele nem precisou fazer fisioterapia. E ele começou a andar, pegou a cama e começou a andar. E eu quero dizer para você, querido, nesta noite, Jesus pode libertar você, curar você, perdoar você, restaurar você, e você sair daqui livre, curado, liberto, perdoado e salvo por Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Concluindo, queridos, primeiro uma pergunta maravilhosa. Depois uma ordem maravilhosa. Terceiro, um resultado maravilhoso. E por fim, em quarto lugar, nós vemos uma advertência solene. Verso 14. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse a ele, escute, você agora está curado. Não peques mais, para que não te aconteça com você coisa ainda pior. Pior que isso, Jesus falou para ele, né? Vai e não peques mais. Mude a sua vida, ele falou para o homem. Mude a sua conduta, mude a sua postura. Não volte mais àquilo que foi a causa do sofrimento. Jesus falando para o paralítico, né? Ex-paralítico, né? Rompa com o pecado. Viva para Deus. Viva para glorificar o Senhor Jesus que fez esse grande milagre na sua vida. E eu quero concluir, queridos, fiquemos de pé. Nesta noite eu quero concluir. Noite do dia 23. Noite do 8º mês do ano.
a pergunta que emana dos lábios de Jesus, para mim e para a tua vida. E transborda da palavra de Jesus. Hoje, você que está aqui, você que nos acompanha, quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Só você pode dizer para o Senhor e dar essa resposta para o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar?